Ele tava imitando, Sim. que eu acho bastante infeliz. Sim, mas eu quero saber da dengue. Teve uma fala que eu achei repugnante do Lula, que ele fala que, graças a Deus, que a natureza criou o coronavírus. Ele agradece o coronavírus. Não é possível. Então isso aí tá em vídeo e tal, não sei o quê. E tem assim, hoje os petistas falam, eu não quero defender o Bolsonaro, né? Sou crítico até do Bolsonaro, mas eu acho patético falar, o Bolsonaro matou 700 mil pessoas no Brasil. Quer dizer, até quem morreu depois que ele saiu, na conta dele. Sendo que então, se o Bolsonaro matou esses 700 mil, o Brasil seria o único país do mundo sem nenhuma morte por Covid. Já é uma narrativa patética e tal. Bom, a gente teve um problema aqui absurdo de dengue, tá? Dengue é uma doença que mata, tá? Quando não mata, ela é extremamente problemática. Minha mãe idosa teve dengue, ela ficou 2 semanas sem conseguir levantar da cama. A gente chama todo dia, não sabia se ela morria, se ela não morria. Imagina o seguinte, o Brasil tem menos que 3% da população do mundo. A gente tem menos que 3%. Qual porcentagem dos casos de dengue do mundo seria razoável para você falar assim, nossa, a gente tá com tal porcentagem, acima dessa porcentagem é perigoso, a gente tá fazendo errado. Equivalente à população. Ser 3%. Você acha que mais de 3% tá errado? Acho. Tá, aí tem até um erro técnico seu, eu vou ajudar você. Tudo bem. Tá? Por quê? Porque a dengue não acontece igualmente em todos os países. O Brasil é um país tropical. Tropical vai ter mais úmido, dengue. né? Mas mesmo assim, levando isso em Mas eu consideração... fui até muito bom. Generoso. Então 3%, passou de 3% dos casos de dengue do mundo, tá ruim. Pra você já é inaceitável. Vamos colocar uma margem de 5, vai. 5%, tá. Sabe quantos casos de dengue do mundo, quantos estão no Brasil? Não. 80% do governo do PT. Isso pra mim é inimaginável. Se alguém me contasse, se eu não fosse brasileiro, eu ia falar, é impossível, tá? É impossível. 80% dos casos de dengue do mundo. Pra mim, o Lula tinha que sofrer impeachment só por isso. Ele prometeu a vacina, tá? Ele primeiro, tinha a vacina pra comprar, ele falou que não ia comprar. Não, mas nós vamos fazer a nossa. Você tomou a vacina da dengue? Da dengue? Você não tomou? Eu não tomei. O Luan não tomou. Não, você se recordaria se você tivesse tomado. Não, eu tomei algumas. Mas você se recordaria. A última foi ano passado. A do Covid? Da febre amarela. A do Covid você tomou? Tomei. A vacina que o Bolsonaro trouxe, então todo mundo tomou aqui. Não, porque não foi o Bolsonaro que trouxe. Mas tudo bem. Eu vou terminar. Agora o Lula, a gente não tem a vacina até hoje, a gente tá com 80% dos casos do mundo e as pessoas estão morrendo. Isso pra mim é um genocídio. Eu queria só que você analisasse esse caso e se você acha que o quanto o Lula é culpado por isso. Veja, eu gostei que você falou de porcentagem de mortes, porque é o seguinte, o Brasil ele tem menos de 3% da população mundial. Isso. Qual porcentagem você acharia aceitável de mortes por Covid-19 para dizer, olha, realmente tá no parâmetro, assim? Aceitável, eu gostaria que não tivesse nenhuma, né? Mas também 3%? Isso. Não, 3% não, porque o Brasil tem particularidades, como muita densidade, como na cidade de São Paulo, tal, que vai dar um aumento. Mas, sei lá, pra mim colocaria 7, 8%. Então, vamos lá. O Brasil tem menos de 3% da população mundial e teve 11% de todas as mortes por Covid-19 no mundo. Isso é um projeto. Acho que a gente errou muito. Isso é um projeto. Então, não é... é um projeto, você acha, de matar as pessoas? É um projeto de genocídio. Então, do Lula, você tem que falar que também é um projeto de genocídio. Eu vou chegar lá. É um projeto de genocídio. Porque, de fato, o governo federal, depois de muito tempo, poderia ter comprado antes, essa é a questão. O governo federal comprou vacinas, mas poderia ter evitado muitas mortes. Poderia ter comprado muito antes. Muito antes? Quanto antes? Poderia ter comprado. Assim que recebeu o e-mail. Assim que recebeu o e-mail da sala técnica. Eles não terem respondido. Esse cara que não respondeu o e-mail, pra mim tinha que estar na cadeia. Pois mas é um funcionário do governo federal. É um incompetente. Então, veja, muito tempo antes isso deveria ter acontecido e não aconteceu. O que é muito grave. Concordo. E eu tenho todas as críticas do mundo, mas os principais interlocutores e os principais responsáveis por ter criado um movimento de pressão ao governo federal e também os governos estados compraram as vacinas de maneira autônoma, foi o João Dória, foram os governadores que tiveram essa autonomia de poder fazer isso. E, graças a Deus, fizeram isso. Concordo. Porque havia, inclusive, não só em termos de política pública, mas também o simbólico na política é importante. E Bolsonaro, o tempo todo, dizendo que não era nada, isso eu critiquei muito. Dizendo que a vacina era ruim porque era chinesa. Né? Eu até falaria pra vocês, eu não vou obrigar ninguém a tomar, mas tomem. Enfim, então, criando aquele tipo de piadinha, fingindo que tava morrendo. Enfim, a gente... Isso aí é amplo público e notório, né? Pra mim, inclusive, perdeu a eleição por conta
trato com a causa disso, não. Também acho. Porque eu conheço. Você concorda, então, que ele mesmo perdeu a eleição? Também acho que foi muito ruim. A Dobelli também saindo correndo armada não ajudou muito um dia antes da eleição. Também, mas eu acho mais... Mas eu acho que vai ser porque, assim, de fato, mesmo que ele tivesse feito algo, e ele não fez, ele foi responsável, sim, direta e indiretamente por milhares de mortes. Não vou dizer por todos os 700 mil, mas por grande parte dessas mortes, ele é responsável, e para mim ele foi condenado, inclusive, pelos... poderia também ter sido condenado por esses crimes contra a saúde pública. Muita gente que votou nele não votou. Eu conheço algumas pessoas, sabe? Então, de fato, aconteceu. Porque, a pessoa... Se 70 mil pessoas morreram e, de fato, houve uma participação do governo federal... O pai deve ter ficado chateado. O cara... Acredito que sim. Então, assim, de fato, houve nesse sentido. Agora, vamos falar, então, sobre... Então, só esclarecendo, houve um projeto de genocídio no Brasil. É que isso tudo que você falou, então, leva a nós concluirmos que o Lula também tem um projeto de genocídio. Calma, vamos lá. Até agora eu não tenho vacina. Eu queria tomar essa vacina e não tenho. Vou falar sobre a fala também rapidamente, porque eu não sei como está o nosso tempo, vou falar rápido. Você falou que o Lula falou, graças a Deus, teve o coronavírus. Isso. Mas é importante também, porque é interessante ver também como vocês descontextualizam as falas, né? Vamos lá. Não coloquei entre aspas, não foi exatamente isso. Não que ele diga, que vai melhorar muito se ele falou diferente. Eu concordo com tudo e tal. Mas assim, vamos ser honestos. Ele falou isso num contexto em que ele disse o seguinte: graças a Deus que teve o coronavírus, porque nos mostrou a face de muitas pessoas. Mostrou pra nós quem é quem, né? Mas aí não é errado você colocar contexto nas frases do Lula e não colocar nas do Bolsonaro? Mas eu coloco contexto também. Porque você falou, ele fez lá que tava morrendo, e o contexto? Mas então, qual que é o contexto? Eu não sei, eu quero que o contexto. O contexto é que ele tava imitando, que eu acho bastante infeliz. Eu também acho. Eu acho muito infeliz. Então, veja, então só para esclarecer também que você pode achar infeliz a comparação, a brincadeira e tal, mas o contexto foi esse. E sobre vacina no Brasil. O Brasil, sob a gestão do PT, e isso estou falando de 2003 em diante, os 2 primeiros mandatos do governo Lula, a gente erradicou muita coisa. Muita coisa. Inclusive, o Brasil ele teve uma campanha de vacinação nunca antes vista na história, sob a gestão do Padilha, que na época era ministro da Saúde, e agora voltou, né, a ser ministro da Saúde. Sob a gestão do Padilha, nos anos 2003, nos mandatos de 2003 a 2010, o Brasil erradicou uma série de doenças. O Brasil ele cumpriu um papel de vacinação em massa impressionante e muito graças ao SUS. Que já era normal no Brasil. Já era normal. Graças ao SUS. Eu não sou contra o SUS. O problema é o quanto a gente paga por quanto a gente recebe. Perfeito. Se não fosse o SUS, nós não teríamos os níveis de vacinação que... Mas eu quero saber da dengue. Né? E sobre a dengue, eu acho absurdo. Acho absurdo o Brasil... que isso é assassino, não é absurdo, não conferi os dados, mas acredito, vou de boa fé acreditar que é 80... Aqui. Não precisa, eu acredito de boa fé. Partindo desse pressuposto, é um número criminoso, e acho que é prioridade. Se isso acontece, é prioridade. E eu sei que isso... A dengue havia sumido no Brasil e ela voltou. E eu queria muito isso, porque eu nem por mim. Eu só queria que minha mãe tomasse a vacina, entendeu? Não é nem por mim. Então vamos cobrar, tem que cobrar o governo. Então eu gostei que você assumiu que o Lula foi criminoso nessa. Não, tem que cobrar o governo. Não, acredito. 80% acredito. de casos de dengue. Isso eu acho assim... O Brasil... Se alguém me contasse... Eu não ia acreditar, Léo. O Brasil tem 80% dos casos de dengue do mundo. Eu falei, impossível. Tem que cobrar o governo. Mas você concorda que foi a pior gestão de dengue da história do mundo, a do PT? Se o número é esse, realmente. Tem que cobrar. Se o número é esse, realmente. Gostei que você foi sincero. Não, mas tem que cobrar. Gostei. Mas tem que cobrar. Você quer passar um pano, tá vendo aí? Gostei. Tá... Não, eu falei. O Grandini, ele é meio direitinho. Não é porque eu não sou direitinho. Eu só não posso ser incoerente com as coisas. Eu tenho que falar as coisas. Eu sou de esquerda, isso. E se de fato 80% dos números de dengue no Brasil estão no Brasil... Tem alguma coisa errada. Existe uma política muito equivocada e que precisa ser visto, assim, é questão de urgência.